Boa tarde, gente. Quero agradecer novamente. Vamos sentir um pouquinho a diferença no sotaque, tá? Eu arrasto. É porque eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e nordestino fala mais arrastadinho, tá certo? Então, vão se acostumando, tá bom? Então, gente, hoje eu vou falar sobre o ribossomo ser um exemplo de design inteligente. Mas, antes de começar, eu gostaria de explicar o que é um ribossomo e o que o ribossomo faz, né? Então, ribossomos são moléculas de RNA, a gente chama eles de RNA ribossômico, é um material genético. E ele é capaz de fazer a transcrição e mais veementemente a parte de tradução, né? Porque o RNA ele faz transcrição e tradução. O ribossomo ele faz a tradução da informação genética. E aí, quando a gente fala de tradução, a primeira coisa que me vem na cabeça para falar para vocês é isso aqui. Né? A gente tem diversas línguas. Vamos pensar na linguagem. Né? A gente tem diversas línguas diferentes. Então, quando eu penso numa língua, o que é que eu penso? Sei lá, em hebraico. Eu não sei o que diz, tá? Antes que... Não faço ideia. Aí, vamos supor que dissesse aquilo ali. Isso é uma tradução, concorda comigo? Pode não ser uma tradução literal, tá? Não vai, porque eu não sei, eu peguei na internet. Eu não faço ideia do que está escrito lá, porque eu não sei hebraico. Mas podia ser grego, podia ser alemão, podia ser qualquer coisa. Então, tradução é o quê? Eu pegar um texto, que é uma informação, numa língua que eu desconheço, e alguma coisa, seja um tradutor de Google, ou seja alguém que saiba hebraico, vai fazer o quê? Vai transformar aquele código, que é a linguagem, num código que eu consiga compreender, porque eu sou o sistema receptor no final, concorda? Até aí, beleza? Então, no DNA, na nossa célula, é a mesma coisa. Porque o DNA é uma linguagem e a proteína é outra linguagem completamente diferente. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês é o exemplo de aplicativo de celular. Por exemplo, você tem o WhatsApp pegando no sistema iOS e você tem o WhatsApp funcionando no sistema Android. Certo? Mas se eu pegar um do iOS, roda no Android? E vice-versa, roda? Porque são linguagens o quê? Diferentes. Até aí todo mundo me acompanha, né? Então, DNA é uma linguagem, proteína é outra linguagem. E quem vai fazer esse meio de campo aqui? O ribossomo, certo? Então, onde é que isso se inicia? Bom, inicia no DNA. No DNA, nós não temos todo o DNA como proteínas. A gente chama essas regiões que virarão proteínas de genes. Por isso que o nome é genética. A ciência que estuda exatamente isso. Então, o que vocês veem em mim agora, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a minha estatura, tudo isso é a expressão do meu código o quê? Genético. Tanto que eu carreguei minha filha 9 meses e ela nasceu a cara do pai dela. Então, eu acho isso uma coisa que eu ter peticionado no futuro. Chegar lá no design e vou dizer, bom, né? Poxa... Foram 9 meses, eu carreguei uma barriga imensa, né? Mas está tudo certo. Então, não é qualquer lugar. Tanto que tinha uma área que não era codificável, que eu costumo dar aula dizendo que são os intrometidos, a gente chama de introns. São os intrometidos, certo? Não estão ali. Aí o povo dizia que era o DNA lixo. E aí descobriram que, na verdade, os introns eles são formas de editar os genes. Ele pode ser maior ou menor. Isso muda as proteínas. A gente chama isso de splicing. Mas a minha palestra não é sobre como o código é sobre o ribossomo. Só estou explicando mais ou menos como é a situação. Então, não é toda a região. Como é que o RNA, no caso, a RNA polimerase, sabe, dentro do genoma inteiro, onde é que tem a proteína específica? Ela sabe porque existe essa região de amarela aí, chamada região promotora. Em nós, eucariotos, chama de Tata Box, ou caixa Tata. E aí vocês podem ver que tem muita timina e adenina ali. Vocês estão vendo que tem menos 35 e menos 10? Aquilo não é carga. Aquilo ali é informando quantas letras faltam. Então, a RNA polimerase, ela reconhece a região promotora e aí ela diz assim, a primeira sequência consenso, que é a menos 35, diz, ei, falta 35 letrinhas. Aí ela começa, só faltam 10. Aí ela começa a partir, início da transcrição. E aí ele vai formar o que a gente chama de RNA mensageiro. Por que isso acontece nos indivíduos? Porque a linguagem do DNA não é a mesma das proteínas, mas o RNA é.
E aí ele tem que ser transcrito numa molécula de RNA mensageiro, e isso não acontece também aleatoriamente. Eu não vou detalhar esse processo, porque não é aí que a gente vai trabalhar hoje. Mas existem inúmeros fatores de transcrição que influenciam a RNA polimerase a achar esse promotor no lugar certo, na hora certa, do jeitinho certo e na direção do DNA, porque a fita não é dupla, né? Então, eu posso ter nessa direção ou nessa direção o gene. Ele informa onde é que é, para que lado ele tem que ir. Aí ele diz, ó, é para a direita ou é para a esquerda. Ele ainda informa a direção. Então, essa é a RNA polimerase. A segunda fase de transformar DNA em RNA mensageiro é essa. Essa RNA polimerase ela tem um eixo de 90 graus. Então, a molécula de DNA passa por dentro dela, ela abre mais ou menos 15 letras. E ela vai colocando as letras do RNA. E aí há uma troca. O professor Marcos falou hoje mais cedo de Agnaldo Timóteo Gal Costa, né? E aqui a gente não vai ter desse jeito. A gente tem a adenina, a timina ela é trocada por uracila aqui. Então, aí vai ser AU e CG. E aí a gente forma a molécula de RNA mensageiro. Isso para numa sequência que a gente chama de terminador. Lá no Nordeste, a gente chama de costelinha. Que é quando você está viajando e não tem bem uma lombada. É como se fossem umas lombadinhas. Não tem? Aqui tem também, não? Lá tem muito. A gente chama de costelinha. É como se fosse aquilo. Só que numa molécula, ela balança tanto que solta. Então, o terminador é uma sequência dessa. Faz criar uma instabilidade entre a polimerase e o DNA, e aí fica pronto o RNA mensageiro. Ele vai passar por uma série de edições, que já seriam um projeto, mas eu vou explicar para vocês. Ele vai sair do núcleo. Então, é como eu em casa, que depois que inventaram o WhatsApp, os gritos acabaram. Não sei se perceberam? Manhã, eu chamo de manhã. Aqui eu não sei como é que vocês chamam a mãe de vocês, né? Mãe e tal. Eu é manhã. Quando eu era pequena, era mãe, estou com sede, agora eu mando um zap. Mãe, se tu estiver na cozinha, traz água. Não é um negócio assim, né? Hoje a gente... É a mesma coisa. O DNA ele não pode sair do núcleo. Fora que ele não tem o código da proteína. Então, o que é que ele faz? Ele manda um WhatsApp. Um RNA, o quê? Mensageiro, que é aquele verdinho que está saindo lá. Ó. E aí, esse RNA mensageiro, ele vai encontrar lá no citoplasma um ribossomo, que também é uma molécula de RNA. Então, basicamente, a gente tem 3 RNAs. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Gente, existem milhares de outros RNAs. Só que não tem condição da gente falar de todos eles aqui. Para mim, cada um é um projeto diferente, certo? Mas essa é a ideia da minha palestra, é explicar só o ribossomo. Mas, para falar de ribossomo, você tem que entender de onde é que veio essa mensagem. Então, esse RNA mensageiro que está aparecendo no meio, ele é lido em trincas, 3 em 3 letras. A gente chama essa trinca de códon. E a cada códon eu tenho um aminoácido correspondente. Essa é a ideia, é a tradução. Então, é como se eu pegasse assim, Adalto Lourenço. Está em português. É porque é um nome, né? E não complica. Mas grande cientista. Se eu pegar grande cientista e for traduzir para o inglês, aí eu vou pegar a primeira palavra e digo big scientist. Correto? É uma tradução. Então, ele vai pegar cada letrinha, cada trinca daquela e vai corresponder com uma tradução específica. É isso que o ribossomo faz. E como é que ele faz isso, Mariana? Ele tem, basicamente... Está vendo 2 mãozinhas? Eu vejo 2 mãozinhas. Se você não vê, é porque você está sem óculos. Bota o óculos e tem 2 mãozinhas. Uma que está com a luvinha assim, ó, e a outra assim, ó. Se não viu, veja. É bonitinho assim mesmo? É bonitinho assim mesmo. E aí, o que é mais legal e mais projetado é que o RNA ribossômico, ele só funciona para fazer tradução se tiver com as 2 subunidades, que são separadas naturalmente, se elas estiverem juntas. Então, quando o RNA mensageiro chega, o RNA, a subunidade da mãozinha de baixo ali, gruda primeiro, depois vem a outra mão, gruda em cima e começa. Se não tiver as 2, não vai funcionar. Certo? Então, ele tem 3 sítios que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eles funcionam. O sítio A é de aceptor, o sítio P é onde vai fazer a ligação entre um aminoácido e outro, a gente chama isso na química de ligação peptídica. E aí, o sítio é o sítio de saída. Então, ele vai entrar por um,
vai formar a ligação peptídica e sai. E ele vai andando sobre o RNA. Vou mostrar isso ao vivo. Então, só para mostrar, isso aqui seria no DNA. Então, ali a gente tem a RNA polimerase, aquela linha que está se formando é o RNA mensageiro, e ele indica também a direção, ó, pode ser uma para o lado ou para o outro. Além disso, quando esse RNA mensageiro for para o citoplasma, ó, ele encontra a subunidade menor, a maior vem, e, ó, a gente chama esse sítio, que é a primeira letra, as primeiras 3 letras são iguais para todo mundo. Desde uma bactéria até a gente é A ou G. Só tem esse de start codon. E aí começa, vem um transportador, traz um aminoácido, vem a subunidade maior e fecha. Daí ele começa a caminhar. Ó, tá vendo? Lá saiu, vem outro que entra e vão fazendo as ligações peptídicas, e ali a gente tem o stop codon. São 3 códons de parada. E parece muito filme de algum primata, porque é UAA, UGA, é tudo assim. É sério, depois vocês procuram, que eu nunca decoro, eu só decoro o UAA e UGA, porque é mais fácil, né? Então, aí eles têm os 3 códons de parada. Em vez de ter um aminoácido correspondente, na verdade, ele tem fatores de liberação, que são proteínas que soltam todo mundo. E aí, o que acontece? A gente tem um transportador, que tem uma haste aceptora lá em cima, que gasta energia e parece um Papai Noel. A estrutura dela é assim, ó. Tá vendo lá embaixo o anticódon? Se é A ou G, ele vai ter um códon que encaixa precisamente no start códon. A gente chama ele de anticódon. É uma ligação. E lá em cima, como se fosse uma sacolinha do Papai Noel, ele sai carregando um aminoácido. E ele gasta energia para fazer isso. E aí ele liga, lá no sítio P, a ligação peptídica é feita, aí quando ele caminha, esse transportador sai e vai pegar um outro aminoácido que vai trazer de novo, e assim, até montar toda a sequência de proteínas. E aí, como elas são formadas? Essas são as trincas. São 20 aminoácidos, mas nós temos 64 trincas. Aí você diz assim, Mariana, tem mais códon do que tem proteína. Vocês estão vendo aquelas letras do lado de fora? Ali são os aminoácidos. E aí a gente chama o DNA de um código degenerado, porque a gente tem um mesmo códon para vários tipos. Para o mesmo aminoácido, a gente tem vários códons. E isso facilita com mutações pontuais, não altera o produto. Então, eu posso ter uma mutação e não mudar nada. Porque as letras, elas ficam... mesmo que mudem, não necessariamente vai mudar o produto, que é o que está do lado de fora. E aí, vamos agora, já sabendo mais ou menos por que o ribossomo é interessante, vamos entrar na palestra. A origem dos ribossomos. Essa imagem eu peguei na internet, é uma ribosima. Por que a ideia dessa é complicada? Vou mostrar para vocês o que é que se diz hoje, que é a hipótese vigente, o que temos hoje. Então, o que temos hoje é a teoria de Darwin, né? É a teoria vigente. E aí a proposta de Darwin era que tudo seria explicado de forma de origem natural. Que a gente não teria mais nenhuma ação extra-natureza. Tudo seria dentro do materialismo filosófico. Assim surge a ideia e os experimentos para tentar comprovar que o material genético ele poderia ter surgido espontaneamente. Não somente isso, mas que eles poderiam evoluir e formar proteínas independente de ter outras proteínas para ajudar nesse processo. Né? Tanto é isso, e essa ideia é tão forte, que surge o LUCA. Eu não sei se vocês já ouviram falar do LUCA. O LUCA é o Last Common Ancestor. É o nosso ancestral comum mais antigo, digamos que seria o primeiro organismo que esse planeta viu, teoricamente. Então, ele seria o primeiro, vamos dizer assim, indivíduo, entre aspas, né? Porque não sei nem como é que se classificaria ele. Né? Com seleção, ele, a partir da seleção natural, então, o surgimento dele é um boom. Né? Ele surge, a partir dele, os 3 grandes domínios, que é o arqueia, os eucariotos, onde nós estamos, e as bactérias seríamos descendentes dele, né? E vão se diversificando. O problema é justamente quando a gente estuda genética. Porque quando a gente estuda genética, a gente vê que o DNA, ele gera ele mesmo quando ele replica. E a gente sabe que o DNA contém informação que, quando transcrita numa molécula de RNA, é traduzida em uma proteína, porque são 2 linguagens o quê? Diferentes. Então, não teria como. Quem veio primeiro?
O código que forma a proteína ou a proteína que lê o código? Quem veio primeiro? Não tem. Não. Ou eles vieram juntinho, ou a gente não teria uma expressão desse código. Ele, por si só, ele não é expresso. Aí, isso se chama o dogma central da biologia. Isso é o paradigma. Se você resolver, nós ganhamos o Nobel. Pode vir conversar com a gente. Viu? Então, uma ideia proposta é o mundo do RNA. Ah, nossa, eu já ouvi falar muito. Que lá, o professor Marcos é que tem toda uma história linda, né? Uma sopa escaldante. Aí eu já botei um vulcão lá atrás, tá vendo? Os raios, a chuva, o sol. É, porque são forças naturais, não pode ser nada extra, né? E aquilo ali é o mar, tá? A sopinha, olha lá que bonito. Ai, professor, as proteínas ali insaturadas, todo mundo, ó. Até insaturada, tá bonita. Material genético, todo mundo ali dentro do mar. Ou de uma poça, não sei exatamente onde. Mas seria isso. Essa proposta foi em 1986. Ela é mais nova que eu, inclusive. E aí, o que é que acontece? Qual é a ideia? Para a capacidade de replicação, eles disseram assim, para o mundo do RNA, a capacidade de replicar é o seguinte. Replicar nada mais é do que a junção de bases nitrogenadas. Ou seja, eu tenho Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Elas resolveram se juntar. Aí eu acho engraçado, porque tem um conterrâneo meu, que é a Ariano Suassuna, e ele diz assim, tipo assim, do nada fez, puf, e resolveu juntar. Por quê? Não sei. Estou fazendo nada, vem cá, Denina, vem. A Timina virou para a Denina e vamos se juntar. É assim. E aí eles se juntaram. E aí formaram as ribozimas. E essas ribozimas tinham a capacidade de se autoduplicar. Que ninguém nunca viu um negócio desse. Assim, tem elas só isoladas, uma que tem a capacidade de replicar, outra que tem a capacidade de duplicar. Eu digo, e elas são todas diferentes. Todo mundo diferente. Mas tudo bem. Aí, capacidade de ter que decodificar, né? O ribossomo não decodifica, ele não pega um código e transfere para a proteína. Aí ele diz que a união das proteínas são feitas no sítio A e no sítio P. Então, não precisava nem do sítio E de saída, ou seja, ia empacar no meio do negócio. Mas ele ia juntar, nem que fosse de 2 em 2, a galinha enche o papo, diz a lenda. E a tradução? Como é que ele ia botar a proteína lá? Porque não é o transportador que traz, como é que a proteína ia surgir lá no meio? Porque RNA por RNA, tudo bem. Agora, e a proteína? Vem de onde? O aminoácido veio de onde? O aminoácido veio com a subunidade menor, porque a LSU significa Large Subunit, que é aquela subunidade maiorzona, e Small Subunit é a menor. Então, ela veio junto com o RNA mensageiro. A proteína veio junto. Por quê? Veio. Daremos as mãos e vamos passear. Agora é engraçado, veio a animação no outro. Então, é mais ou menos o seguinte. Deixa eu botar assim para ver se facilita. Está lá, ó, lá no início. RNA informacional. Do nada, ele se torna funcional. Por quê? Não sei. Estou chateado, está muito desagradável, vou ficar funcional. Depois, ele começa agora com o processo de tradução. Além de eu ser informacional, além de ser funcional, eu vou gerar proteínas, porque eu sou o Superman da história. Certo? E aí, na biologia molecular moderna, a gente sabe que o RNA é produto do DNA, mas eles dizem que uma transcriptase reversa no passado transformou uma molécula de RNA numa de DNA. E esse RNA sozinho se transformou em funcional, sozinho ele formou as proteínas, e nós estamos aqui graças ao RNA. Por isso que é o mundo de quem? Onde ele criou tudo. Então, atualmente, eles falam que esse RNA primeiro seria uma ribosima, porque as ribozimas são autorreplicáveis, elas conseguem gerar novas moléculas a partir dela, sem precisar de... Apesar de que, nos artigos que a gente lê, eles mostram que elas precisam, às vezes, de íon, às vezes, de proteínas acopladas a ela, o que já dava o mesmo problema que a gente viu no começo. Então, a ideia era que essas ribosimas conseguiriam ter atividade catalítica, isso também acontece, a gente tem algumas ribosimas que têm atividade catalítica, mas o engraçado é que, quando ela tem atividade catalítica, ela não é capaz de se autorreplicar. Ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. 3 coisas ao mesmo tempo ela não faz. Não as atuais, certo? E aí,
graças a esse poder catalítico, ela conseguiria se transformar lá no passo 5, tanto em DNA quanto em proteína, ou seja, ela é versátil. Eu me transformo em duas linguagens. Já imaginou um aplicativo que pegasse nos dois? O cara é um gênio, né? Duas linguagens diferentes, o cara tem um código só para os dois? É tipo isso. E aí, como as ribozimas caíram, porque a gente não consegue achar 3 coisas que funcionem, eles propuseram o mesmo modelo que eles têm para o espaço. É o modelo de acreção, que a gravidade foi atraindo as moléculas e foi juntando, né? Eles fizeram a mesma coisa com o ribossomo. Eles disseram que o início do RNA ribossômico tinha algumas proteínas, que hoje a gente já sabe que ribossomo tem, proteínas acopladas, sem elas ele não funciona. A gente tem, inclusive, íons. Magnésio é um íon que funciona para poder o ribossomo funcionar direito, por exemplo. E aí eles disseram que isso seria a primeira linha de evolução. A segunda linha seria esse ribossomo se transformar em RNA transportador, em RNA mensageiro. E a última seria as transcrições, a modificação do RNA, que seria o splicing, as edições. Ou seja, o RNA fez tudo sozinho. Só que existem também as críticas, né? Essas são todas as condições para o RNA fazer tudo aquilo. Tinha que ter contenção de temperatura, de estabilidade, de equilíbrio, aí é mais para a química, né? Equilíbrio iônico, equilíbrio orgânico. Qualquer coisa dessa ia destruir tudo. Então, todas essas pecinhas teriam que estar montadas do jeito que estão neste painel, senão o mundo do RNA não funciona. Eu não vou nem discutir isso tudo, porque eu não quero humilhar. De onde eu venho, nós é humildes. Então, como a gente é humilde, eu vou dar só 3. Posso ser só 3? Vou. O primeiro é que pares de bases não suportam temperaturas altas. Elas não conseguiriam manter a estabilidade da ligação do timina com a adenina. Pronto, já acabou já. Não precisa nem ser um gênio. Erros de pareamento aconteceriam o tempo todo. E você sabe o que é que acontece quando tem erro de pareamento? Morre, tá? Acabou. Se chama mutação, morreu. Aí, o segundo problema era a ribosima, que é um RNA. Ele pode ter capacidade de replicação, mas ele não tem capacidade de decodificação. Se ele decodificar, ele não replica. Então, já não podia ser quem? As ribosimas. E as proteínas? Aí, da proteína, eu deixo para o professor Marcos, mas vou citar só 2 coisas que eu julgo, tá? Capacidade de realizar ligações peptídicas, o professor falou mais cedo, não ocorrem espontaneamente. E aí você teria que ter uma força agindo ali, que não há. Então, tem que ter um início, um alongamento e um término, porque senão a informação teria começo e não teria fim. Podia ser de qualquer lugar, e a gente vê que a informação não é assim. Nenhuma informação é assim. Informação é informação. Então, desconsidera aí também a ação das champeronas. Aí já é outra, que é o empacotamento dessas proteínas para se tornarem ativas. Eles não levam nada disso em consideração. Que uma proteína, para ser proteína, ainda tem outro processamento. Vocês estão entendendo? É como se fosse uma fábrica. Você tem uma parte da fábrica que forma a tela, outra parte que forma a placa-mãe, outra placa... Junta tudo. Sem um, sem o outro, não funciona o celular. Então, caminhando já para o fim, por que a origem dos ribossomos seria um bom exemplo para a TDI? Porque ribossomo tem poder catalítico. Ele diminui a energia de ativação das reações, além de propiciá-las. Certo? Isso aí a gente chama de catalisador. Quem é químico faz isso... A gente estava até conversando ali sobre isso. Então, ele é capaz de ser mensagem, ele lê a mensagem, ele decodifica e ele se replica. Ele faz 3 coisas. Então, eu já expliquei aqui que mundo de RNA não vai. Ribosima também não vai. Se não vai, esse ribossomo surgiu como? Pronto. Senão, ele não funciona. Se você tirar as proteínas dele, acabou. E aí, caminhando para o finzinho. Então, os ribossomos eles funcionam como tradutores da informação genética. Lembra do exemplo do começo? Ele vai pegar o texto do DNA e ele vai traduzir. E aí ele traduz essa informação. E por quê? Porque as proteínas não reconhecem a sequência do DNA. Como é que eu resolvo esse problema? Com o intermediador. Ele é o tradutor. E aí, o que acontece? Ele processa essa transcrição e faz com que uma região do DNA, que é chamada
de gene, né, seja transcrita no RNA mensageiro, ó, lá saindo do núcleo, vai lá para o citoplasma e ele começa, ó, de 3 em 3 letras, adicionando o respectivo aminoácido. Certinho. Tanto que você não dorme de uma cor e acorda de outra. Acontece em alguns casos, mas é diferente. Aí é patologia. Naturalmente, você dorme do jeito... Infelizmente, eu gostaria muito de ser mais moreninha. Branco assim é terrível. No Nordeste, sem ovo. Então, o processamento dessa informação, ela tem um começo, meio e um fim. Se fosse aleatório, não teria começo, não teria nada. Poderia ser qualquer lugar. Qualquer informação podia sair dali, mas não é assim. E aí, eu botei lá o stop codon, o AA, o AG e o UGA. Tá vendo? Eu decorei 2 só. Muita letra para decorar. Então, ele tem o começo, que a gente chama de start codon, o fim, que é o stop codon, e forma uma superestrutura que funciona apenas quando está todo mundo junto, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e, no caso, os aminoácidos e a proteína acoplada lá. Para vocês terem noção de como isso é interessante, essa palestrante, a Ada, ela ganhou o prêmio Nobel por causa da ultraestrutura do ribossomo. Ela cristalizou o ribossomo e estudou o ribossomo todo. E aí ela observou, por exemplo, que... Sabe por que os ursinhos dormindo? Todo mundo já sabe que o urso hiberna, né? O que acontece para eles não morrerem de fome? Porque hiberna... Vocês sabem que a gente não pode ficar muito tempo sem comer. Esses bichos passam o quê? Uns 3 meses dormindo. Oh, delícia! Depois que eu virei mãe, isso não tem preço. E a gente discute qualquer pix, menos esse, viu? Esse é maravilhoso. Então, eles hibernam. Sabe o que acontece? Em vivo, no animal vivo, ele cristaliza e para a tradução. Não forma mais enzimas, não forma mais proteínas. E ele baixa o metabolismo. E aí ele... O que acontece quando a gente está doente? Aí não fica... No Nordeste a gente chama de xoxo. Fica xoxinho. Fica meio tristinho. E aí a gente fica assim, quando a gente está fraco, sem comer, a gente sente dor de cabeça, não é assim? E vai dando um sono. Eu sinto sono fácil quando eu estou sem comer. Na verdade, não precisa de muita coisa, não. Qualquer coisa me dá sono. Certo? Mas a ideia é que aí eu achei engraçado, porque ela disse que, nesse caso, eles estudaram, né, os ribossomos dos ursos, cristalizaram e foram olhar as outras estruturas, e dizem que eles podem produzir mudanças dentro do ribossomo, um organismo vivo, para ele parar de funcionar. E aí, quando passa aqueles meses, por quê? Não sei, ele volta ao normal. E aí, por isso que não saiam na floresta quando os ursos vão comer, certo? Você pode ser um excelente filé mignon. Tá? E aí, outra que eu vi foi esse que eles viram no coelhinho. Tem uma doença que acontece no coelho, causada por essa bactéria, acho que é Escherichia caniculi. E aí eles viram que, para que o sistema imunológico do coelho não combata a bactéria, ela diminui a atividade dos ribossomos para que o metabolismo dela fique quase nada. Aí parece que ela está morta, mas ela está vivíssima. E aí eles viram a modificação. Do lado de lá ela está ativa e do lado de cá ela está inativa. E eles viram isso em plantas também. Plantas que também, tipo, fica sem folha nenhuma, como se ela parasse, e depois que começasse a nova temporada, ela voltasse a florescer. Então, é isso, gente. Para mim, o ribossomo é um sinal de design inteligente, porque ele é capaz de se mudar periodicamente, ele é funcional, e ele é uma maneira que o sistema consegue codificar, e quem codifica aqui? Quem aqui trabalha com tecnologia da informação? Quem é programador? Pô, você pensar que você vai gerar um código no computador e sair um software sem bug, hein, amigo? É uma benção, né? Não acontece assim, não. Então, assim, não dá para codificar dessa maneira. Além disso, fora o fato notório que não dava, essa combinação dele por ele mesmo, de ter proteínas associadas a material genético, também não acontece espontaneamente. E ele não conseguiria ser funcional dessa forma. Então, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a todos, em especial a minha família, que veio aqui comigo hoje. Então, Ali, muito obrigada. Dando continuidade, gostaria de convidar o professor João Paulo Reis para se fazer presente aqui do palco. João Paulo Reis é doutorando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica